bem? Estou passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a formação das nações, dos povos, principalmente dos países como conhecemos hoje. Como é que tudo isso começou? Para a gente entender, vamos viajar um pouquinho lá atrás. Vamos conhecer como que era a vida dos povos antes de morarem em cidades, em países, em outros lugares assim. Esses povos eles tinham uma vida chamada vida de nômade. O que era ser nômade? Era não parar em lugar nenhum. Era morar em diversos lugares de acordo com a sua necessidade. E por que eles mudavam de um lugar para o outro? Normalmente porque eles viviam da caça, da pesca, viviam também das frutas e de outros tipos de alimento que eram dados naquele lugar. Então vamos supor que eles moravam aqui em Fernandópolis. Um exemplo, em Fernandópolis não existisse. Moravam aqui porque aqui tinha um rio. Aí esse rio secava. O que eles faziam? Mudavam-se de lugar. Agora iam morar, por exemplo, em Votuporanga. Aí chegava em Votuporanga, acabava as frutas. Agora eles mudavam de lugar, iam morar lá em Rio Preto. Chegava em Rio Preto, acabava-se, por exemplo, os javalis para caçar. Aí eles se mudavam. Então esse ato de se mudar constantemente fez com que os povos se espalhassem. Esse se espalhar fez com que eles fossem distribuídos, vamos dizer assim, por todo o mundo. Se fizéssemos uma investigação na origem, alguns historiadores eles dizem que provavelmente todos os seres humanos vieram de um lugar só chamado África. Esses povos que moravam ali na África, que eram nômades, começaram a se espalhar. E aí eles começaram então a habitar outros lugares do planeta, como no caso, por exemplo, o continente americano, que é onde está o Brasil. Agora, como é que eles começam então a se organizar em cidades, estados e países? Quando eles dominam uma coisa importante chamada agricultura. Quando eles começam a saber plantar, fazer com que aquela terra produza para depois colher, isso faz com que eles consigam então agora fixar residência. Começam a deixar de ser nômades e começam a estar agora vivendo como povo organizado em cidades. Viu só? Então, de certa forma, basicamente de acordo com os historiadores, pode-se dizer que todas as pessoas do mundo vieram da África e se espalharam e agora, depois de dominar a agricultura, começam a formar ou fixar residências permanentemente, fundando cidades, estados e países, entre outras coisas. Uma coisa importante também a se lembrar. No caso do Brasil, como acontece em diversos outros lugares do mundo, aqui há uma diversidade de pessoas com jeitos diferentes, olhos puxados, línguas diferentes, fala diferente. Então podemos dizer que no Brasil é como se houvesse um caldeirão de mixigenação. O que significa isso, professor? É uma mistura de raças. Portanto, se alguém te perguntar assim, qual é a raça pura brasileira? Bem, hoje não existe porque somos todos uma mistura de todas as raças possíveis. Portanto, o Brasil não há espaço para preconceito nem ódios, já que não há ninguém melhor do que ninguém, já que somos uma mistura de todo mundo. Espero que tenham entendido e que consigam fazer as atividades, então, da qual estão sendo designadas para essa semana. Pessoal, até mais. Beijo. Tchau.